Salve galera, tudo bem? Professor Luciano Augusto, é um prazer estar falando com você. A partir dessa aula você vai conhecer o Illustrator Creative Cloud. Cara, o treinamento está muito legal. Quem vai dar essa aula é o professor certificado, o Bruno Baltarejo. Ele vai dar uma sequência de aulas bem bacana para você e eu tenho certeza que você vai passar a ver o Illustrator com outros olhos. Ele é extremamente poderoso e pode colaborar com você aí na parte de ilustração, vetorização, enfim. Né? Trabalhar com vetor é trabalhar com Illustrator. Então eu te desejo uma boa aula e eu espero que isso aí realmente dê um up na sua carreira. Tudo que a gente está passando para você é para você estudar, aprender e dar um próximo passo. Bom, amanhã fica de olho no seu e-mail, porque amanhã eu vou te mandar as aulas do InDesign, né? E o InDesign também ele é muito bom, principalmente para editoração. Mas é isso, agora fique com as aulas de Illustrator, um bom estudo. Valeu! Nessa videoaula, vamos aprender a diagramar os cartõezinhos de visita. Então, vou vir aqui na parte de File, New, e vou começar escolhendo aqui o tamanho e o formato que eu quero trabalhar. Então, eu vou colocar aqui cartões. Na sequência, eu vou colocar aqui quantos artboards eu quero, e eu vou querer 8 artboards, dividido em duas colunas. Então, vai ser frente e verso, 4 versões de cartão. Eu vou colocar aqui o tamanho deles de 9 por 5. No caso, estou em centímetros, se fosse milímetros, seriam 90 por 50. O espaçamento entre cada um deles, vou colocar aqui uns 4 centímetros e meio centímetro aqui de bleed, que seriam 5 milímetros se eu estivesse marcando aqui como milímetro. Na sequência, eu sei que vai ser um impresso, vou colocar CMYK, resolução em 300, OK. Primeira coisa que eu vou fazer agora é vir aqui em SWOTs e garantir que eu tenho um preto rico. Então, tem aqui um tom de preto, vou dar um duplo clique, e ele é somente o toner preto. Eu quero uma mescla desse toner preto com um pouco de cian. Vou colocar aqui 30% de cian e vou colocar mais 10% de cada tinta. Então, eu vou colocar agora OK, e eu sei que eu já tenho um preto mais rico. Até para usar um duplo clique, em vez de só black, colocar aqui rico na frente e dar um OK. Cada gráfica trabalha com uma mistura diferente de preto rico. A ideia desse preto rico é só você ter um preto mais intenso do que somente o toner preto. Agora eu vou vir aqui em cima e eu quero fazer a frente e o verso do cartão. A parte da frente vai ser um retângulo preto. E na parte de trás, eu quero só um retângulo. Eu vou clicar aqui em arrastar. E dentro desse retângulo, eu vou posicionar uma foto. Então, tem aqui um retângulo. Vou ligar a opção de Draw Inside, porque eu quero a foto recortada por esse retângulo. Venho em File, escolho a opção Place. E eu posso escolher aqui uma das fotos. Então, eu vou começar por essa última foto. Vou dar um OK. Aí eu posso vir aqui em cima e definir o tamanho dela. Vou pegar exatamente o tamanho da tela. Clicar aqui e arrastar. Posso usar setinhas também para rediagramar. E pronto, tem aqui a primeira foto. Vou desligar o Draw Inside, clicando em Draw Normal. E nessa primeira telinha, agora eu quero diagramar as opções do cartão. Então eu vou vir aqui com a ferramenta de texto. E vou vir aqui no centro da caixinha. E eu vou colocar aqui o nome do cartão. Ctrl A para selecionar todos os caracteres. Eu vou mudar aqui para branco para a gente poder ver. Então tem aqui Fernanda Simões. Embaixo vou colocar fotógrafa. E vou colocar aqui, abre chaves, abre parênteses, 41, fecha parênteses. Vou colocar o número fictício 9999, espaço, traço, espaço, 6666. Agora eu quero selecionar esses dois, pedir para diagramar aqui o parágrafo pelo centro e diagramar pela tela, vindo aqui em alinhar, pelo centro, vertical e centro horizontal. No caso, eu não estou aqui pelo artboard, estou pela seleção, então deixa eu mudar para artboard, centro vertical, centro horizontal. Agora eu vou selecionar aqui com a ferramenta de texto, somente a parte inicial do texto. Ctrl Shift maior é o símbolo para aumentar o tamanho da fonte. Ctrl Shift menor para diminuir. Ctrl A seleciona tudo, caso eu queira mudar o leading, que é o espaçamento entre caracteres.
e vou colocar aqui o e-mail de contato também. Então, vou colocar aqui o e-mail fictício, fersimões@foto.com.br. Também selecionar ele inteiro, diminuir o tamanho, Ctrl Shift menor, para ficar aqui mais ou menos proporcional com o telefone. Aproximar os dois um pouquinho, com Alt para cima. E pronto. Aí eu vou só, por garantia, vir aqui alinhar pelo centro horizontal, centro vertical do artboard. Então tem aqui a frente do cartão e o fundo do cartão. Vou diminuir aqui o zoom. E eu quero aqui uma cópia desse. Então vou selecionar ele inteiro. Arrastar segurando o Alt. Sempre que eu arrasto com o Alt eu tenho uma cópia. Shift para manter aqui a linha horizontal. E vou posicionar no meio desse cartão. Como todos têm o mesmo espaçamento, posso simplesmente clicar Ctrl D, Ctrl D. Eu tenho todos eles. Agora eu vou vir aqui com a ferramenta de retângulo novamente. Fazer um retângulo nesse pedaço aqui. Pegar aqui o mouse de mover. Arrastar segurando Shift e o Alt. Ctrl D. Aí eu selecionar o primeiro. Venho em File, Place. Escolho a próxima foto. Vou vir aqui, clicar arrastar. Posso usar aqui as setinhas para reposicionar melhor. No caso, eu esqueci de ligar o Draw Inside. Então, eu vou fazer assim, eu vou selecionar ele, Ctrl X para recortar, selecionar o retângulo, Draw Inside, Ctrl V para colar. Desligar o Draw Inside, selecionar o próximo, ligar novamente, Draw Inside, File, Place. Esse daqui agora. Vou vir aqui em cima mais ou menos, clicar arrastar. Selecionar o próximo retângulo, desligar o Draw Inside, ligar novamente, File, escolher a opção Place, escolher aqui o último, Place, vou vir aqui em cima, clico e arrasto para baixo, vou usar setinhas para reposicionar, pegar a ferramenta de escala para melhorar a escala. Cuidado sempre com os PPIs, ó, 124 é muito baixo, então eu vou melhorar aqui a escala. Deixa eu posicionar aqui no ponto azul no centro e diminuindo aqui a escala. Ele ainda está baixo, 165, esse não vai ter uma resolução suficiente para o cartão, mas só para ilustrar, eu tenho aqui todos eles na páginas. Última parte seria só salvar. Daí você teria que ver com a gráfica como ele preferisse. Se salvasse de 2 em 2, se salvasse todos eles e ele diagramava lá, ou se você salvasse só uma versão da frente, ou todas as versões de verso separado. Daí é um acordo entre você e a gráfica. Provavelmente vai salvar isso como um PDF. Então seria em File, Save As. Escolheria aqui a opção de PDF. E daí você escolheria aqui em Range quais artboards que você ia salvar e como você ia salvar. Se iam ser cada um separadamente ou todos juntos. Nessa aula, vamos aprender a usar as ferramentas de infográfico. Então, vou vir aqui em File, escolher a opção New. Eu vou colocar aqui o nome de infográfico. Escolher aqui o perfil de impressão. Eu quero aqui o formato A4, só que eu quero ele aqui na horizontal. E vou clicar aqui em OK. Então, tem aqui meu formato A4 para trabalhar. Agora, eu vou acessar aqui o roteiro. E aqui eu tenho as informações de gráfico que eu vou trabalhar. Cada uma dessas informações são interpretadas de modos diferentes. Então, eu tenho aqui o nível de porcentagem, com um total de 100%, dividindo aqui quais são as instituições principais que fazem financiamento e quanto por cento que elas fazem entre os 100% de financiamentos anuais. Na sequência aqui eu tenho uma relação de produto, porcentagem, ano. Então, são 3 valores. E esse último aqui é o nome de um prédio e a localização desse prédio, mas é uma informação, o nome do prédio, e o tamanho desse prédio. Então, eu vou voltar aqui no Illustrator e eu vou começar fazendo pelo primeiro roteiro, que é um gráfico de porcentagem. Os gráficos de porcentagem você vai usar, no caso, o gráfico de pizza. Então, você vem aqui na ferramenta Gráfico, clica e segura, acessa aqui o gráfico de pizza, vem aqui na tela e desenha esse gráfico de pizza. Então, eu vou clicar aqui, arrastar, e fazer aqui o meu gráfico de pizza. Agora, eu venho aqui e acesso as informações. Então, eu tenho primeiro FGTS, representa, vou selecionar ele novamente, que ele não veio, Ctrl C, Ctrl V,
FGTS representa 60%. O próximo aqui é o OGU, Ctrl V, e ele representa 27%. Na sequência eu tenho aqui SBPE, que representa 10%. Aí eu tinha lá também PARFAR, que representa 2%, e SFI, se eu não me engano, que representa 1%. Na dúvida, só vou voltar no roteiro, confirmar. PARFAR 2, SFI 1%. Beleza. Volto aqui no Illustrator, e daí quando eu quero gerar esse gráfico, a única coisa que eu preciso fazer é clicar aqui em gerar. No caso, ele fez da seguinte forma, foi representando do maior para o menor quantos por cento ele tem entre os 100%. Na verdade, não é isso que eu quero. Eu quero, então, fazer o seguinte, para corrigir esse meu gráfico. Eu clico nessa caixinha, daí eu troco a posição deles na tela, clico em validar, e agora eu tenho o gráfico que eu quero. Essa última caixinha aqui que sobrou, importar data, ela traz um Excel para o teu software Illustrator. Então, se você quiser já pegar do Excel os dados, só vai lá no Excel e importa esses dados. Não é o caso aqui. Então, eu vou clicar aqui em fechar, pegar o mouse preto e dar uma reposicionada, e eu tenho o primeiro gráfico. Para o segundo gráfico, eu vou precisar de um gráfico de linha. Então, eu pego aqui o gráfico de linha, vou vir aqui embaixo, clicar em arrastar, venho para o meu roteiro, e eu vou começar aqui, ó, pelo PIB, que em 2010, 2011, 2012. Então, eu vou escrever aqui primeiro nada. Na sequência, tenho aqui o PIB em 2010, 2011, 2012. Na sequência, eu tenho a opção da construção civil. Então, construção civil. Faltou o acento ali. Civil. Só corrigindo ali, aqui não tem acento, senão fica civil. Então, civil. Então tá, PIB construção civil. Contra os anos. Então eu vou ver aqui, PIB em 2010 era 7,5, enquanto o outro é 6,2. Então eu tenho aqui 7,5 contra 6,2. Na sequência ele é 2,7 contra 3,1. Então 2,7 contra 3,1. E menos meio contra 0,9. Então, menos 0,5 contra 0,9. Daí eu só preciso clicar aqui em validar, e eu teoricamente teria os gráficos na tela. Só que acontece o seguinte, ele considerou essa coluna como também sendo a representação de uma categoria. Então, é a categoria vazio com os valores 10, 11 e 12. Por isso tem esse gráfico enorme, com as informações entre 2.000 e 2.500, e uma linha quase linear, que é 10, 11 e 12 que eu tenho nessa linha, e um objeto aqui vazio. O que eu preciso fazer para corrigir é dizer que esses valores são categorias. Para isso, eu tenho que pôr ele entre aspas. Então, eu coloco aqui uma aspas final, aspas inicial. Aspas inicial, final, inicial e final. Se eu clicar agora em validar, agora está certinho. Construção civil contra o PIB, 2010, 11, 12, contra os valores. Posso clicar em fechar, pego o mouse preto para ir reposicionando aqui, para diagramar melhor. Vou pegar o mouse de seleção em grupo, já que todo gráfico, na verdade, é um grupo de objetos, e vou aproximar esses valores daqui. E até vou aproveitar já e pegar esses valores aqui de cima e diagramar eles melhor. Pronto. Agora eu vou pegar aqui o último, que é o gráfico de coluna, e vou desenhar ele aqui na tela. Agora eu preciso adicionar essas informações. Então, a primeira informação é o nome de um prédio, que ele tem 828 metros, que é o maior prédio do mundo. Então, ele tem 828. Enquanto o segundo prédio, que é o maior do Brasil, tem 170. O terceiro prédio tem 165. 165. O último prédio tem 164. Clico aqui em validar e eu vou ter o seguinte, ó.
o nome dos prédios vezes a altura deles. Se eu clicar aqui em inverter e clicar em validar, eu tenho aqui embaixo ó, o nome dos prédios vezes a altura dele. Então, dependendo de como você colocar os dados, você tem opções diferentes de diagramação. Vai ser muito relativo ao que você precisa. Nesse caso, eu prefiro eles assim. Então, eu vou clicar aqui em fechar, pegar aqui o mouse seleção em grupo, trazer o nome dos predinhos aqui para dentro, pegar o mouse preto e trazer ele aqui um pouquinho para a direita. Pegar até a ferramenta de escala e dar uma melhorada aqui na escala dele. Pegar esse aqui também, dar uma corrigidinha na escala. E eu já tenho aqui todos os gráficos. Então, na próxima videoaula, a gente vai aprender como alterar a aparência desse gráfico. Vamos agora colocar a aparência melhor nesse gráfico. Então, eu tenho aqui ele flat, totalmente liso. Eu quero colocar uma aparência mais interessante. Eu vou começar aqui pelo gráfico de pizza. Vou pegar a ferramenta lupa. Com a ferramenta lupa, você pode ir clicando para aproximar, ou clique e arrasta para fazer uma área, e você coloca essa área tela cheia. Agora eu vou começar pegando o mouse preto, selecionando todos os itens do gráfico e mudando aqui o contorno para nada. Eu não quero contorno nesse meu gráfico. Daí eu só vou ter preenchimento. Agora eu vou pegar o mouse seleção em grupo e é bem prático aqui para alterar as cores de um grupo. Você faz assim, ó, clica na caixinha, dá mais um clique e vai pegar a caixinha e a parte dele do gráfico. Vem aqui na direita, escolhe uma cor, desde que o preenchimento esteja em primeiro plano. Então ele está lá em primeiro plano, vou vir aqui e vou começar por um amarelo clarinho. Agora eu clico no próximo, mais um clique para pegar as duas partes, pegar aqui um laranja um pouco mais escuro, mais um clique, mais um, pegar um tom mais forte de laranja, mais uma vez, mais uma, um tom ainda mais forte, e a última parte, selecionar aqui um tom de vermelho. Na sequência, vou pegar aqui o mouse seleção em grupo ainda, selecionar os textos e escolher qual fonte que eu quero. No caso, eu quero aqui a Corbel regular. Vou diminuir o tamanho aqui da fonte. E eu já tenho aqui pronto o meu primeiro gráfico. Vou apertar aqui bate espaço para conseguir navegar para o segundo. Diminuir um pouquinho o zoom. Nesse segundo gráfico vai ser basicamente a mesma ideia. Eu clico na caixinha, clico mais uma vez e ele vai pegar todas as caixinhas. Vou marcar aqui vermelho. Clico na linha, clico mais uma vez na linha para pegar dois lados da linha, em cima e embaixo. E dessa vez é a cor de contorno. Então, vem aqui contorno e vai ser aqui um vermelhinho. Agora, essa caixinha, mais uma vez para pegar ela toda. Clica aqui em uma cor, eu vou pegar aqui um verdinho. Vou clicar também, aqui eu quero para o preenchimento, não para o contorno. Agora aqui a linha, clico mais uma vez. Dessa vez eu para o contorno, um verdinho mais claro. Agora a gente alterou aqui nos dois partes. Eu vou vir aqui também nas informações, selecionar elas aqui em cima. Também com o mouse seleção em grupo, e mudar aqui para Corbel. Uso as setinhas para mover eles aqui mais próximos das linhas, para ficar mais bem diagramado. E outra coisa que eu quero fazer é alterar as propriedades desse gráfico. Eu não gosto dessas linhazinhas aqui, e eu também acho que tem muita numeração, e acho que esse -1 está muito em cima, aí não dá para perceber muito bem como ele está indo para o número negativo. Então, eu vou selecionar o gráfico, vou vir aqui em Objeto, Gráfico, e é por aqui onde eu altero as informações do gráfico. Por exemplo, se eu quisesse mudar aqui de 2012 para 2013, eu venho aqui em Data e eu altero as datas, as informações. Se eu quiser também, eu venho aqui em Gráfico e escolho Tipo para mudar o tipo de gráfico. Daí eu poderia, em vez de escolher o de linha, escolher qualquer outro gráfico e clico em OK. Além de alterar o tipo de gráfico, você também altera as opções entre valor e categoria. Eu vou começar aqui com valor, que são essas informações aqui. E primeiro eu quero sobrepor as informações calculadas. Em vez de -1 até 8, eu prefiro que seja aqui de -2 até 8, e só com 4 subdivisões, deve ter bem menos números. Esses tick markers, são essas linhazinhas, eu quero como none. Vou vir aqui, em vez de valor agora, vou vir em categoria. Também ele vai ter aqui tick markers, são essas linhas. Vou mudar aqui para none e clicar em OK. Já tenho aqui um gráfico bem mais bonitinho. Nesse último gráfico, eu quero, na verdade, em vez de escolher cores, eu vou construir um desenho. Então, eu só vou primeiro alterar o tipo do gráfico. Vou selecionar ele, vir em Objeto,
Gráfico, Tipo. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é vir em Value Axis, que são os valores aqui na esquerda. Eu vou sobrepor os valores calculados. Eu quero que ele vá de 0 até 800. Então, ele vai aqui o mínimo 0, o máximo 800. Com só 4 divisões já vai estar bom. Sem os tick markers, tanto aqui em valor quanto em categoria. E clico em OK. Agora eu vou selecionar aqui todos os textos. Também quero o Corbel. E pronto, a primeira parte da alteração está feita. Continuando da videoaula anterior, o que eu quero fazer agora é a construção dos andares desses predinhos. Então, eu vou vir aqui embaixo, usar a ferramenta de lupa, que é a tecla Z, para acionar a tecla de lupa. Vou aproximar dessa área e vou pegar aqui o retângulo. Vou desenhar um retângulo aqui mais ou menos da largura desses prédios. Escolher aqui o preenchimento, pegar aqui marrom, sem contorno. Eu vou fazer aqui algumas cópias diferentes para eu ter para cada um deles. Agora eu vou pegar aqui o retângulo de cantos arredondados, clicar e arrastar para ser a janelinha. Aí ele vai ser cian, e eu vou vir no painel de gradiente, e eu quero pegar essa cor de preenchimento, trazer aqui para baixo e tirar essa preta. Aí eu clico aqui do ladinho para fazer mais uma dessa azul, e ele vai ser branco, azul e azul. Vou mudar para 45 graus. E vou arrastar para fazer mais uma cópia. Pegar esses dois e arrastar aqui mais uma vez. Mais uma e mais uma. Aí eu vou selecionar todos esses e trazer aqui para cima. Fechar aqui o gradiente. E eu já tenho aqui a base para cada um dos predinhos. Mas eu vou ter algumas coisas, que nem por exemplo, nesse daqui, selecionar as duas janelinhas, trazer mais para a esquerda, arrastar com o Alt para fazer mais uma, selecionar as três, diminuir com a ferramenta de escala. Então, esse aqui vai ter uma janelinha menor. Nesse aqui, eu vou pegar a ferramenta E de Free Transform e fazer ela maior. Agora, vou mudar as cores deles também. Um vai ser marrom. Esse outro aqui vai ser amarelinho. Esse outro aqui vai ser verdinho. E, por último, eu vou usar uma textura. Então, eu vou pegar aqui a retângulo primeiro. Deixa eu fazer aqui um retângulozinho. Devo escolher aqui a cor vermelha, com o contorno cinza, e vir em Objeto, Pattern, Fazer Pattern. OK. E vou escolher aqui a opção Brick. Até vou selecionar ele e diminuir um pouco a espessura do contorno. E eu vou ter que aproximar aqui a área final do tamanho. OK. Aí eu clico em Done para salvar. Diminuir o zoom, clico nesse último, e a cor de preenchimento vai ser os tijolinhos que eu acabei de criar. Agora eu quero fazer umas sacadinhas para eles. Então eu vou começar por esse, e vou pegar aqui a ferramenta de linha, pegar aqui o stroke variável, e deixa eu colocar primeiro o stroke, ele vai ser aqui um marrom escuro, e aí eu vou vir aqui, aumentar a espessura. Daí eu fiz um dos pilares. Vou selecionar, vir em Objeto e expandir, para ele virar um desenho simples. Então eu venho aqui, expandir a aparência, e ele vira um desenho simples. Arrastar segurando Alt para eu ter dois. E para fazer várias cópias, eu venho aqui na ferramenta de Blend, escolho um, clico, escolho o outro, clico. E ele faz as cópias intermediárias para os dois. Devo selecionar aqui eles, trazer aqui para cima, e vou fazer aqui uma linha na parte superior. Vou escolher aqui o mesmo tom de marrom, como se fosse tipo um apoio nessa sacada. Eu vou vir aqui e vou fazer mais uma opção dessas. Eu vou pegar aqui a ferramenta de linha, fazer aqui uma linha, dessa vez vai ser prateada. Também vou pegar aqui o stroke variável, ele vai começar aqui maior e fica mais afinado. Arrastar segurando o Alt para ter vários, selecionar os dois, Blend, clique em um, clica no outro. Pega aqui o mouse de seleção e vou mover ele ali para cima. Vou pegar também a ferramenta de linha e fazer aqui uma base. Vou fazer aqui uma parte no meio também. Só que essa do meio eu vou deixar bem mais fininha.
E pronto, tenho cada um dos andares que vão se transformar no prédio. O que eu preciso fazer agora é selecionar um andar, vir aqui em Objeto, Gráfico, Design. Aqui em Design eu transformo esse andar num design. Eu já tenho aqui algumas prontas, porque eu já estava brincando antes com elas. Eu posso deletar elas, vindo aqui em Deletar Design. E para criar uma nova, eu clico aqui em New Design. Renomear, para dar um nome, vai ser Prédio 01. Ok. Selecionar aqui a segunda, Objeto, Gráfico, Design, Novo, Renomear, Prédio 02. Pegar essa terceira, Objeto, Gráfico, Design, Novo, Renomear, Prédio 03. E aqui o último, Objeto, Gráfico, Design, Novo, Rename, Prédio 04. Ok. Até posso deletar eles agora, porque eu não vou usar mais deles, ou trazer aqui para baixo e esconder desligando o olhinho da camada, daí eu vir aqui na camada. Acharei eles, deixa eu primeiro agrupar. Eles estão aqui dentro, eu posso vir aqui e desligar a visualização deles. Pronto. Agora eu venho aqui no meu desenho. E para eu aplicar, eu seleciono a categoria, dou mais um clique e ele seleciona a categoria e a coluna. Venho em Objeto, Gráfico, nesse caso é um gráfico de coluna. Se fosse o gráfico de linha, que nem esse aqui, seria marcadores. Então venho aqui, marco, esse é Objeto, Gráfico e nesse caso é coluna. Esse é o prédio 4. E eu tenho as opções entre escalar verticalmente, ele esticar o andar, uniformemente, ele esticar para os dois lados de forma uniforme, repetir, que é o que a gente quer, só que sem rotacionar a legenda, senão pode acontecer do andar aqui ficar torto. Aí, quantas unidades que ele vai representar? Nesse caso, eu vou colocar que ele representa mais ou menos, deixa esse valor mesmo, 54,6, e clico em OK. Daí eu tenho aqui os andares. Eu esqueci de desligar o rotacionar, então deixa eu dar um Ctrl Z, Objeto, Objeto, Gráfico, Coluna, vai ser o prédio 4, repetir, sem rotacionar a legenda, lembre de deixar aqui desligado, não ligado, tem que ser desligado, 54,6, OK. Agora eu vou para o próximo, clico mais uma vez, vai pegar aqui em cima e lá embaixo, Objeto, Gráfico, Coluna, Prédio 3, repetir, sem rotacionar, vou tirar aqui 55, o valor de unidades, clicar em OK. Mais uma vez, clico de novo, Objeto, Gráfico, Coluna, Prédio 2, repetindo, vou deixar aqui sem rotacionar, 55, OK. E o último, clico uma vez, clico de novo, Objeto, Gráfico, Coluna, Prédio 1, vou colocar aqui também repetindo, OK. E eu tenho agora todos os andares já presos ao meu prédio. Nessa aula, vamos aprender um pouco mais sobre pincéis. Então, vou vir aqui em File, escolher a opção New, e vou determinar aqui o nome do projeto de pincéis. Vou colocar um artboard mesmo, aqui uma tela vertical, e clicar em OK. Agora eu vou vir em File, Place, e vou trazer aqui a fotinho da girafa que a gente já andou usando. E eu vou aproveitar também e vir em File Open, abrir aqui o segundo exercício que a gente fez, e pegar aqui o desenho da florzinha. Então, selecionar essa florzinha, Ctrl C, fechar aqui, Ctrl V. No caso, quero só a florzinha sem o contorno, então vou deletar ali o contorno, desagrupando o objeto, selecionando aqui só o contorno. Vou puxar ele lá para cima. Eu quero uma nova cópia dele embaixo, que eu vou vir aqui em Recolor Artwork, vir em Editar, e vou mudar as pétalas aqui para azul. E agora eu vou pegar o pincel de Blob Brush, que é aquele pincel que a gente já andou usando para pintar, que ele pinta uma área, e vou fazer aqui uma mancha de tinta. Vou fazer uns respingos também. Ok, agora eu vou começar da seguinte forma. Eu vou começar usando esse brush aqui, selecionar ele, vou vir no painel Brushes
e vou clicar no botão de novo, para criar um novo brush a partir dele. Daí eu vou escolher a opção Art Brush. Vou clicar em OK. Ele vai me trazer diversas opções. Eu vou clicar em OK direto para salvar ele aqui na opção básica. Agora eu vou pegar o brush e vou fazer uma pincelada descendo aqui a minha arte. E aí eu seleciono esse novo pincel. Quando eu der um duplo clique, ele vai trazer a janela novamente para eu alterar. E entre as opções que eu tenho aqui, eu escolho como que vai ser a distorção desse meu brush. Então eu posso escolher aqui que eu quero uma escala proporcional, e vai aumentar vertical e horizontalmente. Se eu quero só esticar de acordo com a pincelada que eu fiz, daí eu posso escolher aqui qual direção que eu quero que ele estique. Ou se eu quero que ele só estique entre as guias, daí eu trago aqui algumas guias, e ele só vai esticar para cima e para baixo dessas guias. Também tem a opção aqui de fazer um flip horizontal e vertical, e um método de colorização. Então eu posso mudar aqui só para o novo rio, mas preservando as sombras, ou o novo rio, mas preservando a alteração dos rios entre o meu desenho, caso tivesse várias opções de rio. Eu vou deixar aqui em tintes direto, clicar em OK e aplicar. Que daí ali em cima, sempre que eu escolher uma nova cor, só deixo eu selecionar ele primeiro, daí aqui em cima, sempre que eu escolher uma nova cor, ele vai alterar automaticamente. Para essa girafa aqui, eu posso também usar esse mesmo pincel. Então eu venho aqui em novo, também posso escolher aqui Art Brush, dar um OK. E ele só vai pedir que não pode ser uma imagem linkada. Então clique em Embed, e agora eu venho aqui em novo, Art Brush. Uso aqui a direção que eu quero pintar, vou colocar entre as guias, para só afetar aqui o pescoço da girafa, e clicar em OK. Daí eu vou pegar aqui o pincel, e eu consigo pincelar aqui a cabeça da girafa. Além desse daqui, que é o Art Brush, eu também poderia escolher o Scatter Brush. Poderia pegar a cabeça dela aqui, clicar em novo, escolher aqui a opção de Scatter, clicar em OK, e vou dar um OK direto. Daí eu vou pegar aqui o pincel, e o que esse Scatter faz é espalhar várias versões da cabecinha dela, em vez de simplesmente esticar. E daí se eu venho aqui e dou um duplo clique no pincel, eu posso definir aqui uma variação randômica para cada uma das propriedades. E as propriedades são bem simples, é o tamanho dele, aí teria um mínimo e um máximo, se você escolheu randômico. O espaçamento entre eles, também poderia escolher aqui um mínimo e um máximo. E o quanto que ele vai espalhar para a esquerda e para a direita. E daí você também pode dizer se é relativo à página, que eles vão ficar posicionados, ou ao caminho. Daí conforme eu vou alterando aqui o posicionamento do caminho, eles vão alterando junto. Daí já posso aproveitar e mudar a rotação deles, para deixar eles aqui de pé. Também vou deixar aqui aleatória a rotação, o mínimo e o máximo, clicar em OK e aplicar. Eu tenho um pincel aqui que faz um monte de girafinhas pela tela. Daqui um Ctrl Z e jogar esse aqui para o ladinho. Esse também. Para esse último aqui, eu vou selecionar primeiro a flor, venho aqui em SWOTs, e eu posso salvar em SWOTs essa imagem. Eu vou clicar aqui em arrastar, e eu salvei ela ali. Vou pegar aqui a segunda, clicar em arrastar, e eu salvei também. Quando eu salvo um desenho aqui em cima, é a mesma coisa que eu criar um pattern. Se eu até vir aqui e escolher um desses desenhos que estão em SWOTs, como cor de preenchimento, eu preencho um pattern. Eu vou deletar eles ali. E o que eu quero fazer é criar um novo tipo de pincel, e esse novo pincel vai se chamar Pattern Brush. Escolho aqui Pattern Brush, clique em OK. E daí eu posso dizer aqui o que vão estar nas quinas, quina externa e interna. Eu vou colocar aqui sempre os vermelhos nas pontas. E para encher os espaços eu vou colocar os azuis. Posso escolher também um inicial e um final, se eu quisesse que fosse alguma coisa diferente. Por exemplo, no inicial e final pode ser aqui o vermelho também. Daí eu clico em OK. E se eu pego aqui meu pincel, e eu vou fazer aqui um desenho bem geométrico, eu tenho aqui os vermelhos na ponta, no meio os azuis. Eu vou dar um Ctrl Z e vou desenhar aqui um quadrado. E nesse quadrado, eu vou deixar aqui sem preenchimento, mas no contorno eu vou escolher esse pincel. E daí eu tenho aqui nas pontas vermelhos, no centro azul. Também posso dar um duplo clique e alterar propriedades, como por exemplo o tamanho. Aí eles vão ficar menorzinhos. Eu posso escolher aqui como que ele vai esticar os objetos para caberem ali. E o método de colorização. Posso mudar aqui só os tints. Ele substitui totalmente para a cor que eu escolhesse lá em cima. Tints e shades, ele obedece pelo menos aqui a alteração de brilho, mas usando o rio lá de cima. Ou só Hue Shift, e ele vai fazer uma relação entre o principal e os outros para ir alterando o rio de cor dos meus objetos. Clique em OK. Aplicar. E ele vai tentando manter uma relação cromática entre as variações de rio.
Vamos ver agora alguns pincéis caligráficos e pincéis de cerdas. Então, eu vou primeiro vir aqui em File, Open, e vou abrir aqui uma imagem que a gente vai trabalhar nesse exercício. Agora, eu vou também aproveitar, selecionar a imagem, vir aqui em Objeto, Artboards, que é o artboard aqui em volta, e eu quero fazer um fit dele com a arte selecionada. Então, eu vou lá em Objeto, Artboard, Fit com Selected Art. E daí meu artboard fica do tamanho exato com a minha foto e vai ficar bem mais legal trabalhar. Vou vir aqui no painel Camadas, dar um duplo clique nessa foto e transformar ela em template. Só vou vir aqui desligar esse dim por hora, que daí vai ser um template, mas ele não vai diminuir a transparência. Vou clicar em OK, vou vir aqui em Swatches, pegar o conta-gotas e salvar algumas cores lá. Então, vou segurar o Shift e eu vou clicar na tela para copiar a cor. No caso, ele não está querendo pegar porque está bloqueado, só desbloqueio. Shift clique, vou vir em Swatches e salvar. Vou pegar aqui um tom médio e um tom mais claro. Agora da parte mais clarinha, branca. Parte cinza. Agora eu vou pegar aqui uns pedacinhos vermelhos também, do mais clarinho até o mais escuro. Fazer o mesmo que com o olho, pegar algumas variações do olho dele. Ok, aí eu vou voltar lá em Camadas, dar um duplo clique, tirar esse dim de novo, ligar aqui o Lock. Ok. Aí eu vou criar uma nova camada, aonde que eu vou pintar. Eu vou começar fazendo o contorno do desenho, e para isso eu vou precisar de pincéis caligráficos. Então eu vou aproveitar e já usar os dois tipos de pincéis, caligráficos e Bristol's Brush, que foram os dois que faltaram. Então eu venho aqui em Nova Biblioteca, tenho várias categorias, eu vou começar da primeira, a gente já vai passando por todas. Primeira tem uma categoria de setas, na sequência mais setas e outros desenhos, e aqui pincéis caligráficos. Eu posso selecionar o pincel caligráfico, vir aqui na tela e testar como ele vai ficar. Posso também selecionar aquele com o mouse e ir testando as opções até encontrar qual que eu quero. Então, eu vou precisar principalmente dessas menores. Então, eu vou ficar aqui entre essa primeira e a terceira. Eu vou deixar as duas ali, a primeira e a terceira. Eu consigo ver que é essa e essa, porque quando eu seleciono aqui ele fica destacado. Todos os outros que eu selecionei ele também salva, então eu vou dar um clique numa, Shift clique na última e clicar na lixeirinha para deletar. Eu vou ficar só com essas duas. Vou clicar aqui setinha para o lado e vou aproveitar e salvar uma dessas aqui com texturas também. Salvei duas de textura ali. Salvar umas dessas com manchinhas de tinta também. Tem várias aqui de padrão repetitivo que são bem legais também. Não é o caso para esse desenho, mas são legais. E aqui os pincéis de cerdas. É só essa categoria de pincel de cerdas. Vão ver que é bem poucas opções, mas a gente pode criar do zero quando a gente precisar. E o que eu quero aqui são pincéis mais finos para detalhes, um pincel médio e um pincel mop, que é esse mais largo. Então, eu já salvei ali os três que eu vou precisar. Vou aproveitar e criar alguns do zero. Então, eu vou vir aqui no botão de novo, e eu vou começar pelo caligráfico, clicar em OK, e eu posso fazer um pincel caligráfico aqui mais chatinho, pegando essa bolinha e diminuindo. Aqui na flechinha eu escolho a direção, e aqui em Size eu escolho o tamanho. Deixa ele bem pequeno, 1 ponto. Clico em OK, posso clicar nele para selecionar e ver ele na tela. Olha, ficou bem fininho, com alguns detalhezinhos aqui conforme vai fazendo o ângulo. E esse está legal. Então, vou vir agora no botão de novo. Dessa vez, vou escolher Bristol's Brush, clicar em OK. E eu tenho várias opções de pincel de cerda. Então, eu vou clicar em OK de novo. Ele salva aqui embaixo, selecionar para já ver ele na tela. Aproximar um pouco aqui o zoom. Eu cliquei na tecla Z para trazer a lupa e cliquei e arrastei para aproximar. Dou um duplo clique aqui no pincel para ir alterando, já vendo na tela a alteração. Então, tem aqui o Size, que é o tamanho. Length é o tamanho de cada uma das cerdas em comprimento, que é o tamanho de largura, e aqui de comprimento das cerdas. Esse comprimento da cerda trabalha em conjunto com o stiffness. Se eu tenho uma cerda comprida e flexível, ele vai se perder bastante na hora de eu pintar, de acordo com o ângulo do meu pincel, que no caso eu estou usando aqui uma tablet. Se eu deixar ele mais rígido, ele vai sempre ficar centralizado e mais firme. E daí eu posso escolher aqui o tamanho, em conjunto com esse stiffness, para definir se vai ficar mais solto ou mais fixo. Eu tenho aqui densidade, que é a quantidade de cerdas. Quanto maior a densidade, maior a quantidade de cerdas.
Deixa eu aumentar aqui a densidade bastante. Esse thickness é a espessura dessas cerdas. Aí tem aqui a opacidade. E o stiffness, que ela é mais flexível, mais rígida. No caso, estou usando uma ponta redonda. Eu quero, na verdade, uma ponta rounded, para ela ficar aqui bem larga. Vou aumentar aqui a densidade, aumentar aqui o thickness, deixar ela mais rígida. E clicar em OK. Aplicar. Agora vou fazer mais uma. Clicar em OK para já criar, selecionar e dar um duplo clique para poder ir vendo na tela. Eu vou pegar aqui uma flat curva e vou deixar ela aqui um pouquinho maior o size dela e com mais densidade para ter mais cerdas e menos espessura para eu perceber melhor as cerdas. Baixar um pouquinho a transparência também, clicar em OK. Aí essa daqui ela é um pouquinho mais rígida, fica um pouquinho mais fácil de desenhar. E clico em aplicar Two Strokes. Posso deletar ele na verdade, então tanto faz a opção que eu tivesse escolhido antes. E os todos já estão salvos ali para eu começar a desenhar. Que a gente vai fazer isso na próxima videoaula.